Bom dia, amigos. Boa tarde, boa noite. Não sei onde vocês estão assistindo aí, que lugar do mundo. Nós vamos conversar hoje sobre um tema importante que é forensics. Nós não exatamente vamos investigar um fato, mas vamos discutir sobre ele. E o CISO Advisor, que está aqui representado por mim e pelo Tadeu ao meu lado, convidou dois especialistas para falarem desse assunto. E Pedro Nuno, que é CISO do BMG, e Cláudio Banvart, que é Country Manager da Check Point no Brasil, vão falar sobre um fato que foi muito inquietante para todo o mercado no começo do mês de setembro. Houve um incidente no Chile com o Banco Estado, que é o terceiro maior banco do Chile, que congelou, parou suas operações a partir da noite do dia 6 de setembro, que foi um domingo, e na segunda-feira, dia 7, esse banco não pôde abrir nenhuma das 417 agências. Teve cliente que abriu o seu aplicativo e não achou seus fundos, não achou suas aplicações, e embora tudo isso tenha voltado já ao normal, ou quase, o presidente do banco, que é o Sebastián Sichel, candidato à presidência do Chile, declarou depois no Congresso que isso tudo foi um erro humano. Eu vou pedir aqui para os participantes se apresentarem para depois a gente continuar com essa conversa, começando com o Pedro Nuno. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Nuno, né? Eu sou CISO do Banco BMG. Trabalho na área já há bastante tempo, né? Mais uns 25 anos na área de segurança e infraestrutura. E gosto muito do tema, sou evangelizador, gosto de discutir assuntos relacionados e hoje vamos ter uma oportunidade de bater um papo sobre esse último acontecimento aí. Espero que todo mundo agrade aí do bate-papo e também estamos à disposição para poder tirar outras dúvidas, né, após a conversa. Cláudio? Oi, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia, PB, Tadeu, Pedro, amigo antigo aí já da área de segurança, né? Já nos encontramos em muitos lugares, né? E obrigado aí pelo convite, mais uma oportunidade da gente se falar sobre problemas de segurança, né? E principalmente esse assunto relacionado a ransomware, relacionado a esses novos tipos de ataque. Isso tem muito desdobramento, né, em relação à segurança. E eu acho que é um assunto bem interessante para a gente bater o papo no dia de hoje. Tadeu? Bom dia a todos, né? Queria agradecer o Cláudio, o Pedro aí por nos atender. Espero que a gente tenha aí uma discussão muito, e com certeza, né, será útil aí para os nossos ouvintes, telespectadores e quem nos acompanha aí no CISO Advisor. Legal. Gente, a primeira pergunta que me vem à cabeça, ou que me veio à cabeça depois desse incidente é razoável a gente acreditar na frase que foi dita sobre esse incidente de que foi um erro humano? E será que, puxa vida, tudo que se desenvolveu em tecnologia e em segurança não é justamente para evitar que haja erro humano? Eu queria ouvir primeiro o Pedro e depois o Cláudio sobre isso. O Tadeu tem várias perguntas aí já engatilhadas para a gente acrescentar em seguida. Não, nem tanto. Não, pô. Diga lá, Tadeu. Não, eu acho que é isso. Quer dizer, eu quando li a nota, quem fez foi o PB, né? E quando eu li isso, eu fiquei... Porque realmente, quando você imagina que qualquer instituição financeira, né, pressupõe-se uma estrutura de segurança pelo menos razoável, digamos assim, né, mas os bancos na América Latina já provaram que tem uma estrutura muito boa, né, muito ampla, muito abrangente. Alegar erro humano me deixou preocupado porque, se for erro humano, carece sei lá, treinamento, carece de uma série de coisas.
E eu fiquei realmente em dúvida se pode ter sido um erro humano. Eu gostaria que vocês dessem um parecer sobre isso. Bem, deixa eu comentar um pouco, né? Assim, do estudo que eu fiz em cima do ocorrido, né? Porque como foi um fato que afeta a área que eu trabalho, né? Que é a parte financeira e envolveu a agência bancária e outros tipos de serviço. No primeiro momento, quando a gente começou a fazer o estudo de caso do problema, né? É um problema já conhecido, né? A gente já tem visto esse problema aí desde o ano passado e esse ano, então, né? A partir de janeiro, a gente viu aí uma pandemia de cyber com foco principalmente em ransom enorme. Indo direto ao ponto no que foi comentado, né? Nessa última declaração, assim, o que eu acredito que ele quis dizer, talvez, foi que o vetor do ataque se utilizou de uma falha humana, né? Porque dependendo do vetor de ataque, né, eu posso ter um vetor de ataque via USB, eu posso ter um vetor de ataque via phishing, que é o mais comum e é o que acontece, né? 90% dos ataques são relacionados a phishing, que de alguma forma eles vão explorar alguma ação humana de dentro da instituição. Então, talvez o que ele quis dizer foi isso, né? Assim, ó, foi erro humano porque chegou um phishing, eu cliquei no phishing, aí teve todo o desdobramento do vetor de ataque em cima daquela ação humana, tá? É isso que eu queria comentar. Talvez tenha sido isso. Cláudio, o que você pensa disso? Porque assim, eu já ouvi várias descrições das possibilidades de bloquear esse tipo de problema no endpoint, no PC, na máquina do cara que está sendo contaminado. Paulo, o que eu vejo, primeiro falando do erro humano, né? Nós sempre falamos, né, que o elo mais fraco da segurança são as pessoas, né? Então, assim, eu não vejo assim que ele está errado em dizer que é um erro humano, no sentido, sim, que sempre a pessoa é que causa a maior parte dos problemas. É um administrador de rede que configura errado os seus produtos, um administrador de segurança que configura errado os seus produtos, é um desenvolvedor que não checa todas as vulnerabilidades de uma aplicação, e agora nós estamos enfrentando uma pandemia onde a maioria das pessoas estão trabalhando de forma remota em suas casas, e muito desses equipamentos que estão se conectando remotamente são os famosos Bring Your Own Device, né? O BIOD. São equipamentos que muitas vezes a pessoa está trabalhando no teu próprio laptop, desktop da sua casa, onde não tem todos os controles de segurança que existem nos equipamentos da própria empresa, tá? Ou se ele estivesse trabalhando, né, dentro do escritório, teria provavelmente um ambiente muito mais seguro que na casa dele. E aí, o fato de você criar simplesmente uma VPN para acessar suas aplicações, isso não quer dizer que você está trabalhando num ambiente seguro, que entra no ponto que você falou, né? Será que o endpoint não ajudaria? Sim, o endpoint ajudaria desde que você tenha o famoso EDR, o endpoint de nova geração. Então, um endpoint que consegue analisar melhor esses tipos de ataques, como o ransomware, né? Existem hoje soluções no mercado que conseguem até, caso a máquina seja criptografada, recuperar a imagem do equipamento no minuto anterior ao ataque, tá? Então, assim, nada se perde. Mas, para isso, você tem que estar usando essas tecnologias mais avançadas para chegar nesse nível. Então, assim, o endpoint hoje, ele ajuda, com certeza, mas você tem que ter as soluções mais avançadas para isso. E falando do erro humano, quer dizer, no caso aqui específico do Banco do Estado do Chile, como disse, foi um malware, né, um ransomware que veio através de um e-mail. Quer dizer, isso volta para o phishing, como o Pedro falou. Phishing é o ataque, é o meio, né, de ataque hoje mais comum e mais fácil de se fazer. E as pessoas muitas vezes são ludibriadas para clicar num determinado link, ou abrir um determinado documento. Isso faz com que o malware entre na máquina. Então, se você não tem, principalmente nos usuários que estão remotos, se você não tem um controle maior sobre esse tipo de acesso, na hora que essa pessoa se conecta na VPN, aquele malware pode se transformar e levar
esse malware para dentro de toda a rede corporativa, que mais ou menos deve ter sido o que aconteceu nesse cliente, tá? Na hora que a gente começou a avaliar, é interessante assim, a gente só vê o lado ruim, né, da coisa e viu o impacto que aconteceu lá, né, deles terem fechado lá todas as agências, né, eu não sei o número exato, mas parece que foram 300 ou 400 agências. Mas assim, o que eu entendi também é que eles tiveram uma resposta rápida, tá? Se a gente for pensar em plano de resposta a incidente, e ao contrário de alguns exemplos que a gente teve aqui no Brasil, que nós tivemos instituições que ficaram 2 semanas paradas, né? Hospitais, né? E sem citar outras instituições, mas assim, eles fizeram um comunicado rápido, parece que no domingo, tomaram as ações corretivas, pelo que a gente entendeu, né? Eles não abriram muito, mas assim, pelo que foi entendido, eles fecharam algumas agências de propósito, né? Cortaram o acesso à rede, fizeram segregação de rede, comunicaram as partes interessadas e assim, fizeram um contingenciamento, tanto que logo após eles fizeram investigação e voltaram com a operação aos poucos, né? Foram voltando à medida que eles foram se sentindo confortáveis. Mas, de qualquer forma, o incidente aconteceu, né? E aí, só complementando o que o Cláudio comentou, a gente não pode se iludir, achar que as instituições, né, estão protegidas 100%, porque não tem proteção 100%, não existe isso, né? Nossos especialistas que são desenvolvedores e que são hackers também, né, vamos dizer assim, né, todo desenvolvedor é um hacker, se quiser ser, é fácil ele criar uma atualização dentro de um sistema, distribuir uma atualização, comprometer uma estação e, quando ele quiser, ele impactar o ambiente todo, né? Nós temos um caso que aconteceu há pouco tempo atrás, justamente assim, né? Vários instituições que utilizavam software, né, para fazer o seu serviço, não vou ficar falando detalhes aqui, e esse software ele foi comprometido, numa atualização ele comprometeu mais de 1.000 endpoints de pessoas diferentes. E as fraudes aconteceram assim, durante bastante tempo sem ninguém entender o que estava acontecendo. Então, onde que eu quero chegar nisso aí? Eu quero chegar foi exatamente o que o Cláudio falou, assim, eu acho que a palavra é visibilidade, é conhecer o ambiente. Quem não conhece o seu ambiente, não adianta achar que o antivírus, o endpoint vai proteger, o firewall vai proteger, se você não conhece, você não sabe. E o que a gente tem visto aí em 3 estudos de casos que a gente viu? Exatamente isso. A empresa fala que tem uma gestão de patch, a empresa fala que tem gestão de vulnerabilidade, mas tem mesmo. Aí, na hora que você vai ver, o ransomware que atacou é um ransomware conhecido, que se utilizou de uma vulnerabilidade conhecida, e o vetor de ataque foi um vetor de ataque conhecido. E assim, então, resumo da história, né? O feijão com arroz a gente não tem feito. A gente não está fazendo feijão com arroz. Nós estamos com uma casa, né, num lugar de risco, cheio de câmera, mas sem muro. Ou sem muro e sem câmera. Eu não consigo saber o que está acontecendo, eu não consigo saber quem está entrando e saindo da minha casa. Eu não consigo saber se nós temos um ataque transversal, lateral, porque não tem monitoramento. Aí é claro, né? Eu estou falando de uma grande parte de instituições, não das que têm condições de ter, né? Porque é claro que nós temos instituições que têm visibilidade, não temos dúvida. Mas a grande maioria, se a gente for pensar bem, se você for fazer um gap análise, você vai ver que está aí a prova. Quantos ataques nós tivemos só no Brasil nesse ano? Foram mais de 40, fora os outros 400 que aconteceram em menos de 3 meses. E ataques, assim, que ocorreram e teve impacto, né? Então, assim, se a gente não tiver visibilidade, monitoramento, capacidade aí depois de responder, né, um bom playbook, um bom plano de resposta, o desastre pode ser bem maior, né? Ô Pedro, o que eu queria comentar é exatamente isso, e queria que o Banvart também desse a opinião dele. Você falou do ransomware,
no caso do Banco Chileno, tudo indica, se supõe que seja, todos eles têm nomes, né? Aquele Sodinokibi, né? Como tem vários outros aí, o Mirai. Esses ransomware, eles não têm um padrão. As empresas, porque eu vejo assim, os ataques de ransomware têm aumentado muito, mas você vê que são sempre os mesmos grupos que operam esses ransomware, né? Eu digo assim, os mesmos grupos que eu digo, eles vendem na Dark Web, mas é sempre o padrão do Sodinokibi, do Mirai e vários outros que tem por aí, né? As empresas já não teriam que estar mais bem preparadas em relação a esses ransomware? Eu posso acrescentar uma coisa, um complicador na pergunta? É o seguinte, tá bom, tem essas falhas e tem essa perspectiva que o Tadeu está colocando, e tem mais o seguinte, depois que ele entra, puxa vida, tem tanta tecnologia de rede agora para bloquear, como é que ele consegue fazer um movimento lateral de entrar e a empresa não consegue segurar, não tem segmentação, microsegmentação, vai embora, é isso aí? Vamos começar aqui com o Cláudio. Só um complemento que eu acho que é interessante, porque assim, quando você fala em ataque de dia zero, realmente é difícil você detectar, enfim, você tem toda uma complicação, mas esses ransomwares são bastante conhecidos no mercado. Eles têm, eu já falei com especialistas, eles têm um padrão, é lógico que tem complexidades e tal, mas eles têm um padrão de ataques, né? Como falou. Exatamente. Tadeu, respondendo um pouco, é difícil a gente responder exatamente isso, mas normalmente esses malwares, né, que o ransomware nada mais é do que um malware, né, é um tipo de malware. Eles se modificam de acordo com o ambiente, tá? Então, assim, esse é o grande problema de você tentar proteger com tecnologias tradicionais, né? Porque você não tem uma assinatura conhecida que na hora que ele detecta algo que pode proteger ele se transforma automaticamente e tenta bypassar aquele sistema de segurança. Então, isso faz com que esse movimento lateral aconteça, porque ele identifica mais ou menos a segurança utilizada hoje dentro do ambiente. E ele consegue se modificar e se proliferar em cima de brechas existentes que a solução de segurança utilizada naquela rede não consegue identificar, e por isso que ele se prolifera de uma forma muito rápida, tá? Os certificados que você precisa para abrir a criptografia, eles também se modificam automaticamente. Você sabe que quando você paga o resgate de um ransomware, não quer dizer que você não possa ter problema de novo. Nós já tivemos clientes, assim, já vimos, né, empresas, né, que tiveram um ataque de ransomware, que pagaram o resgate, abriram os seus equipamentos, horas depois os equipamentos voltaram a ficar criptografados porque a chave mudou. Automaticamente, o próprio ransomware se modificou, gerou uma nova chave e bloqueou de novo. E aí você vai reclamar para o cara, você pagou o resgate, vai reclamar para ele que o malware bloqueou de novo, você vai reclamar para quem? Então, assim, esse é o grande problema. Como o Pedro colocou, visibilidade é muito importante, você tentar entender as anomalias de tráfego, as anomalias que estão acontecendo dentro da rede, para você entender comportamento. Quando você consegue analisar melhor o comportamento do tráfego, o comportamento da rede, você consegue isolar, muitas vezes, determinadas áreas ou equipamentos para poder evitar esse movimento lateral e, muitas vezes, identificar melhor e fazer uma análise forense em cima daquele ambiente controlado e isolado para você entender de onde o malware está vindo, o que ele pode ocasionar e como você deve bloquear isso no resto da rede. Então, assim, não é uma pergunta fácil de responder, porque a tecnologia hoje ela evoluiu muito. Então, assim, o fato deles serem muito mais inteligentes e conseguem se modificar e procurar brechas à medida que ele vai sendo bloqueado, ele vai procurando outras brechas, isso dificulta muito o bloqueio disso. Por isso, voltando, né, ao primeiro ponto, você precisa começar a olhar tecnologias mais avançadas que conseguem identificar
essa característica de malware. Não é qualquer antivírus que consegue fazer isso hoje. Deixa eu complementar, porque o Cláudio fala, eu complemento o Cláudio. Vamos combinar assim, porque Tá bom. especialista é o Cláudio. Um levanta, o outro chuta. Exatamente. Eu vou aproveitar a sua pergunta para falar o seguinte. Receita de bolo nós temos. E são dezenas, porque quando acontece um ransomware desse, que é conhecido, o método de ataque também é conhecido. Então, se você quiser pegar o método de ataque, fazer um estudo, pegar o hash, pegar o movimento, pegar o arquivo modificado, a registro modificada, a forma de ataque, é só você ter braço. Eu nem estou pensando na ferramenta aqui agora, não, mas se você tiver braço e visibilidade, você pode sim seguir uma receita de bolo e mitigar. Não é resolver, é mitigar. Então, para todos que a gente conhece, não para os novos, tem uma receita de bolo. Você pode ir em qualquer grupo que você vai ver uma série. E tem as coisas básicas que você pode fazer. A gente não pode esquecer que a gente tem metodologias como o do Mitre, que eles, se você segue, assim, você consegue, só de chegar no primeiro item, que é o endpoint deve estar atualizado, 80% dos ataques eles vão ser bloqueados. Agora, eu me pergunto, quantas pessoas atualizam um endpoint? Um endpoint que pode, né, infectar tudo, né? Porque não adianta falar assim, não, 98% do meu parque está protegido, mas 1% ou 2% não estão. E é daí que pode surgir o vetor. Então, outro lugar, né, outro método ou fonte de consulta é o NIST. O NIST não sei se acabou de lançar, mas tem uma publicação especial do NIST, que chama NIST 180011, eu estou com ele aberto aqui, que ele fala assim, Recover from Ransomware and Other Destructive Events. Então, já tem um material, já existe um documento, para quem quiser, tem mais de 100 páginas aqui, de como que eu devo tratar um ataque de ransomware dentro do meu ambiente. É outra receita de bolo. É outra receita de bolo. E tem todas aquelas coisas básicas. Por exemplo, no início, um ataque de ransomware, ele pegava e criptografava a informação local. Teve uma primeira versão que era assim. Bem, se ele criptografava local, ele gerava um arquivo. Era só você bloquear aquele tipo de gravação de arquivo. Você já matava na fonte. Ninguém fazia isso. Entendeu? Isso há anos atrás, né? Então, hoje, o que acontece? Que eu acho, além de metodologias, nós temos ferramentas. Mas assim, ferramenta também não vai resolver isso sozinho, né? Devido a isso que o Cláudio falou. Existem ataques laterais que, se você coloca uma ferramenta open source de monitoramento de comportamento da sua rede só num segmento específico, você tem trabalho para mais de 6 meses. Só de você validar por que o IP está conversando às 3 da manhã com aquele outro IP, trocando informação aqui, fazendo... E aí você tem, serviço 6 meses só numa segmentação de rede. Então, por isso que eu sempre falo de visibilidade. Para mim, visibilidade é como se fosse assim, você ir no médico toda semana. Vou fazer um raio-x aqui, vou fazer uma tomografia ali e tal, para que você entenda como está funcionando o comportamento do seu corpo, que na realidade é sua rede ou o seu ambiente, para que você possa dar a vacina correta no local correto. E aí, é claro, né, existem as dezenas de ferramentas tops, né, para que sejam implementadas para ajudar nessa visibilidade. E aí também na proteção, né? A gente conhece várias ferramentas aí que nos apoiam no famoso resposta a incidente, né? Nos famosos EDR, XDR, YDR aí que tem, para que a gente possa ter uma resposta mais efetiva. Mas, de novo, né? Eu volto a responder a pergunta, né? Sim, existem métodos de você mitigar. Talvez você não vai mitigar 100%, mas que você tenha métodos, tem. Eu queria complementar, PB, assim, já complementar o que o Pedro falou. O Pedro está corretíssimo, né? Quando você fala de visibilidade, principalmente. A visibilidade, primeiro você cria um baseline, quer dizer, com a visibilidade você consegue entender o padrão de comportamento da tua rede. Então, aquilo que ele falou, se 2 horas da manhã uma máquina A está falando com a máquina B que não deveria, ela está saindo do baseline. Isso gera um alerta para ser analisado, né? Então, todos esses controles
são fundamentais, o Pedro colocou muito bem também em relação aos processos, ao que você deve seguir para poder melhorar a segurança da sua rede. Se a gente levar de novo para esse caso do Banco Estado, eu penso o seguinte, se ele fala assim, é um erro humano, entendendo melhor o que foi declarado pelo banco, parece que a Microsoft fez uma análise na rede deles, né? Ele diz o seguinte, entrou um e-mail numa máquina isolada e depois, quando ela se conectou na VPN, esse malware se proliferou por dentro da rede. Então, se a gente entender esse tipo de cenário, assim, quando você se conecta na VPN, você tem que fazer um mínimo de checagem naquele equipamento para ver se aquele equipamento está compliant para entrar na tua rede. Tá? Então, se ele tem o básico de segurança para entrar na sua rede, se ele não tiver o básico, o que ele pode acessar dentro da tua rede e não acessar a rede inteira. Muitas vezes você cria uma VPN que te dá acesso a toda a rede da empresa, mas aquela máquina não tem segurança nenhuma instalada nela. Então, se você não tem segurança, você vai ficar isolado num determinado ponto da rede. À medida que você está mais compliant com as regras de segurança, você consegue ter acessos a outros tipos de aplicações. Tudo isso é processo, né? São processos que devem ser criados pela empresa para mitigar e tentar evitar que esses problemas aconteçam de uma forma proliferada. Quanto mais você conseguir isolar o problema, menos problemas maiores você vai ter na rede. O Pedro colocou muito bem, não existe segurança 100%, mas você tem que saber atuar nisso de uma forma mais rápida, né? E isolar mais rápido aquele problema para evitar a proliferação do malware. Né? Entendi. Pelo que você está falando, Bombart, que eu entendi, quer dizer, a visibilidade em tempo real, mesmo que houvesse o que nós começamos a conversa, um erro humano, em uma configuração, em alguma coisa, seria detectado. É isso que você está dizendo, não? Porque senão, exatamente. Quando você fala muito em endpoints, dá a ideia que é sempre uma coisa só vindo de fora para dentro, né? Mas mesmo que internamente um funcionário cometa um erro, alguma coisa, essa visibilidade em tempo real vai conseguir detectar, não? Exatamente isso, Tadeu. A visibilidade não é somente para acesso remoto, é para toda a rede, para qualquer tipo de acesso indevido, para qualquer tipo de comportamento anômalo aquele baseline, aquilo que é padrão para a tua rede. E a gente não pode esquecer da LGPD hoje. Então, quanto mais acessos você tem a informações críticas dentro da empresa, mais precisa ser essas informações precisam ser monitoradas. Então, a visibilidade é fundamental para você evitar vazamento de informações, mesmo que seja de forma não intencional, mas você, sem visibilidade, você não protege nada desse tipo de problema. Aí eu volto só no comentário lá de que foi erro humano, né? Porque aí é fácil também falar que foi erro humano. Mas, que nem acidente de avião, né? Exatamente. Você foi no ponto. Mas assim, a pessoa, vamos imaginar que o vetor foi um phishing. Então, ela clicou num link que o meu software de proteção não fez uma inspeção. Já começou errado, né? Aí passou no meu software de inspeção, instalou o malware. Então, aí minha proteção do endpoint também não viu e instalou. Beleza. Aí esse malware começa a se propagar na rede. Aí minha ferramenta, ou meu monitoramento de comportamento, não viu, ou viu e ninguém... Não tem braço, né? Porque a desculpa agora não tenho braço, né? Não tenho... parece que virou clichê, né? Não tenho braço, não tenho tempo, não dá para ver todos os incidentes e tal. E aí é como uma doença silenciosa mesmo. Você só vai descobrir na hora que começar a impactar mesmo o processo. E assim, só colocando um pouquinho de pimenta aí, só para não perder a deixa, né? Na minha visão, pessoal, assim, o ataque de ransomware é o final do ataque. Eu não acho que o objetivo de um ataque de ransomware seja pedir resgate. Porque as instituições já estão preparadas, já tem seguro, tem gente que paga, tem gente que não paga, tem gente que já tem um plano de resposta. Para mim, para a pessoa chegar nesse nível de pedir um resgate, é porque ela já fez muita coisa por dentro.
ela já descobriu todo o seu processo, ela já sabe onde estão as possibilidades de venda de informação, que foi o que o Cláudio falou. Provavelmente ela já pegou muita informação do que ela queria, provavelmente ela já sabe aonde que é o processo que ela possa invadir depois com mais calma e executar uma fraude silenciosa. E aí, por fim, na hora que ela viu, falou assim, tudo bem, agora eu já fiz tudo que eu podia, agora eu vou ver se eu consigo agora mais um dinheirinho com resgate. A gente não pode se esquecer disso, porque existem outras intenções por trás de um ataque desse, né? Não é só pedir de resgate. Legal. Bom, a minha última pergunta aí, o Tadeu, se você quiser, Tadeu, já emenda. Eu queria complementar gente... só uma coisa que eu acho importante, que o Pedro citou aí. Pedro, hoje se fala muito na segmentação de rede, né? Você cria unidades menores de redes, que você reduz o impacto no caso de uma violação, né? O que eu te pergunto, no caso de um banco, né, que tem várias agências espalhadas, ou até mesmo de uma grande corporação aí com filiais, quer dizer, essa é a melhor política, na sua visão? Eu queria entrar um pouco nessa coisa da segmentação de rede que se fala muito hoje, né? Então, assim, eu sempre fui a favor de segmentação de rede, mas é um dos controles, né? E a gente não pode esquecer que, dentro de uma metodologia de análise de risco, todo controle tem um custo e tem um benefício, né? Então, quanto mais controles você tem, mais custo e você pode ter efeitos colaterais. Então, quando a gente fala que um processo é muito burocrático, e aí a palavra ela ficou estigmatizada por causa disso, né? Não é porque ela é ruim, é porque você teve que criar controles para evitar determinados tipos de problema. Então, quanto mais segmentado sua rede for, você vai ter que ter um maior gerenciamento, a maior gestão. É normal. A questão da segmentação de rede é clara, assim, na minha experiência, quanto mais segmentada a sua rede for, menor a probabilidade de um problema. Menor. E se você juntar a segmentação com ferramentas que possam te apoiar na gestão, no monitoramento, na visibilidade, você mitiga uma série de problemas, assim, desde comportamento de usuário, desde erros operacionais, desde de pessoas mal intencionadas tentando, né, já tem um conhecimento a mais, tentando acessar, ter determinados acessos que não deveriam, porque ransomware é um dos problemas, né? Vocês não têm, eu acredito que vocês têm ideia da quantidade de ameaças que a gente tem dentro de instituições relacionadas a insider. O crime organizado, ele é organizado. Sim. Toda instituição tem um fraudador, tem um insider. Você só não consegue saber quem ou provar, mas que tem. E essa pessoa, ela está ali para descobrir problema. Então, quando você começa a segregar a rede, e você começa a colocar ferramentas específicas para aquilo, você começa a tratar coisas, igual eu já tive na experiência de vida, você ter que chamar determinada pessoa para uma sala e logo em seguida chamar a polícia. Você viu que tem coisa errada ali. Sim. Tipo assim, por que você tentou acessar isso aqui dessa forma? E quem barrou foi uma segregação de rede, ou quem barrou foi um software de segregação de protocolo, porque hoje é muito comum, né? Às vezes você não pode segregar a sua rede por causa de alguns problemas de estrutura, mas você pode implementar controles, aí o Cláudio está aí para explicar melhor, né? Você pode implementar controles de software ou soluções que ele segmenta a sua rede sem você colocar o dedo, né? Só através de protocolo de camada 7 ou da camada que você quiser, e que você consegue proteger e ainda trazer visibilidade. Agora, respondendo a sua pergunta, sim, é um ótimo controle, ainda não saiu de moda, né? O que mudou foi a forma, né? Em vez de ser camada física, agora é camada de software, né? E você consegue, sim, evitar uma série de vetores de ataques com isso, tá? Exatamente, Pedro. Eu só deixo complementar. Tadeu, essa pergunta, vou remeter a 30 anos atrás, quando a internet, né, saiu do mundo acadêmico para o mundo corporativo, né? Para as nossas casas. Então, a primeira coisa que uma empresa fazia a se conectar na internet era segmentar a tua rede interna em relação à internet. Já era uma segmentação. Verdade. Você não podia conectar na mesma
rede da internet, porque você estava abrindo toda a tua rede para qualquer pessoa poder se conectar. Então, era uma conexão. Aí vieram as DMZs, que era uma conexão, era uma outra segmento de rede, né, desmilitarizado, para que as pessoas que viessem da internet só chegassem nesse segmento específico de rede e não entrasse dentro da tua rede interna. E com isso, esse conceito de segmentação, ele foi sendo ampliado dentro da rede corporativa para poder isolar segmentos para evitar esse tipo de ataques. E hoje nós falamos em microsegmentação quando a gente está indo para o mundo virtualizado, para o mundo de cloud, porque é uma outra realidade. A gente precisa ter muito mais segmentações para poder evitar esse tipo de ataques que se proliferam, que a gente fala tanto leste-oeste quanto norte-sul, e a segmentação ela ajuda muito nessa proliferação, né, para evitar a proliferação. Não é a única ferramenta, não é o único protocolo, não é o único processo, mas é um processo extremamente importante para você melhorar o controle sobre os ataques e o tráfego da tua rede. Esse assunto parece aquelas bonequinhas russas, as mamuscas, que você vai tirando uma, aí tem uma outra menorzinha. Sim, é verdade. Nós ficaríamos o dia todo aqui. Exatamente. Minha última pergunta, para a gente encerrar essa conversa e, quem sabe, já marcar uma próxima, é o que a gente faz com o Zé que acessa a rede, né? O usuário que é aquele que vai lá, vai clicar e depois alguém vai ter que dizer a mesma coisa que o presidente do banco lá falou, pô, meu foi mal, foi erro humano, né? O que a gente faz com o Zé? Tadeu, o que você acha? É complicado, né? Eles que podem responder aí, o Pedro e o Banvard. A 27001 fala de um controle que chama gestão de consequência. Uma empresa que tem um processo de gestão de consequência implementado, efetivado, você pode ter certeza que a pessoa vai pensar 10 vezes antes de clicar no link. Vá por mim que funciona. Legal. A capacitação da pessoa, a gente fala muito, nem todas as empresas vão poder implementar uma 27001. As grandes empresas, sim, tá? Mas quando a gente olha a quantidade de empresas que a gente que existem hoje, né, que ainda não tem os controles adequados, o treinamento do funcionário ela é extremamente importante. Agora, o treinamento não é aquela cartilha ou aquela política de segurança que você entrega para ele quando ele entra na empresa, assina a política de segurança que você não vai fazer isso, você não vai clicar naquele link, você não pode acessar sites XYZ porque você está infringindo uma política de segurança. Isso não resolve. O que eu já vi, assim, treinamentos eficazes é quando você consegue dar exemplos, né? Se você fizer isso, pode acontecer isso, isso, isso. Veja esse caso aqui específico. Essa pessoa sofreu esse tipo de problema, essa empresa teve esse problema por causa dessa falha de uma pessoa que acessou um determinado link. Então, você tem que conscientizar mais as pessoas. Sim, isso não é um trabalho fácil, porque por mais que você invista em tecnologias de segurança, as pessoas sempre podem ainda causar problemas numa rede corporativa por alguma atitude, mesmo que não seja intencional, mas uma atitude que possa trazer problemas para essa empresa. Então, você conseguir educar, falar como a gente está falando aqui, as pessoas entenderem os riscos de se clicar em qualquer link. Hoje a gente tem um QR Code. Você vai em qualquer supermercado, você agora tem uma enxurrada de QR Codes. Você vai sair com o seu celular lendo todos os QR Codes que estão por aí. Você sabe aonde você vai parar, que tipo de link que você vai acessar. Então, assim, você tem que começar a pensar nas consequências dos seus atos, porque a tecnologia está aqui para ajudar, mas nem sempre a tecnologia está instalada ou está configurada adequadamente ou está preparada para esse novo malware que está vindo. Então, assim, as pessoas têm que ter consciência dos seus atos e a melhor forma realmente é trabalhar essa conscientização nos problemas reais e mostrar as consequências dos atos dessas pessoas. Cláudio, deixa eu só contribuir, porque assim,
Só para não ficar uma explicação errada da minha parte, mas, assim, quando eu falo de gestão de consequência, eu vou falar de algumas coisas aqui que são importantes. Eu trabalho com gestão de conscientização de anti-phishing, já tem uns 5 anos. Todo mundo que sabe que o anti-phishing é para pagar, é para jogar dinheiro fora, todo mundo cai, né? E nós partimos para uma análise assim, gente, a pessoa cai, ela não vai assistir o vídeo, porque ela já caiu umas 10 vezes, ela sabe qual que é o vídeo, tal, tal, tal. Você precisa ver qual foi a diferença, quando eu falo de gestão de consequência, quando o cara caiu, em vez de ele assistir o vídeo, a conta dele ficou bloqueada 2 dias e só foi liberada depois de 2 dias pela aprovação do gestor. E o gestor ainda teve que dar explicação lá em cima. A taxa de gente que começou a clicar nos links da campanha é tendência a 0, porque a pessoa só aprende em determinadas culturas quando ela é prejudicada, infelizmente. Sim. É desse jeito. Então, tem gente que aprende você conscientizando. É igual filho, né? Tem filho que você fala uma vez, tá beleza. Tem filho que você fala 2 vezes. Tem filho que você tem que falar 3 vezes. Tem filho que, às vezes, você tem que até que ameaçar com castigo. E é verdade, faz parte da cultura. Então, assim, quando eu falo de gestão de consequência, a pessoa ela tem que ser responsabilizada pelos seus atos. Se o banco tem um código de conduta, tem um código de segurança e tal, e é só para a pessoa, só para no dia da entrevista e de entrega, não serve para nada. Tem que ter um processo de gestão de consequências. Porque assim, olha, meu amigo, você caiu aqui no phishing, você vai assistir o vídeo, só que a próxima vez sua conta vai ser bloqueada. Porque você está colocando em risco a empresa. Ou vamos lá, a pessoa sabe que não pode instalar um software. Aí ela vai e burla o processo de segurança, instala o software, né? E, gente, não dá para passar a mão na cabeça de uma pessoa dessa. Ela está colocando em risco. Ela faria isso na casa dela? Eu duvido muito. E aí, eu sempre dou esse exemplo, que foi um divisor de águas, né? Desculpa aí para não estourar o tempo. Mas, assim, numa empresa que eu trabalhei, o Olerite ainda era físico. Eu dou sempre esse exemplo, que isso mostra como que você tem que conscientizar, igual o Cláudio falou, conscientizar mesmo. O Olerite era físico, não sei se vocês são dessa época, mas eu tenho uma idade avançada, aí eu recebia. Então, imagina eu. Então, imagina 2.000 funcionários recebendo o Olerite rasgado ao ponto de você poder ver os dados lá dentro. Então, foi uma enxurrada de reclamação no RH. Assim, vocês não têm ideia. Só que aí, todo mundo que reclamava, a pessoa falava assim, não, abre e lê o que está escrito. Né? E todo mundo que abria também, sem reclamar, também estava escrito assim, ó, é assim que a empresa se sente quando a informação dela é vazada. Então, a pessoa se sente na pele, tipo assim, você ficou nervosinho, né? Porque alguém viu o seu salário. Imagina a empresa como que ela fica quando você vaza uma informação. Então, eu sou a favor muito dessa evangelização, com gestão de consequência, porque senão a gente não consegue sair num denominador comum. E a gente mede. Como que a gente mede conscientização, gente? Conscientização não é só gamificação, não. Um indicador básico que a gente já trata há muito tempo, indicador de incidente comportamental. Conscientização se você não tem incidente comportamental, é porque os seus funcionários estão conscientes, né? Não estão gerando incidente. Tá? Desculpa aí eu expressar isso aí, é só para gerar uma discussão mesmo. Tadeu, você faz as nossas considerações finais aí, Tadeu? Olha, eu achei a conversa muito, muito, muito produtiva, muito bacana, muito esclarecedora, né? Nós temos aqui o Pedro, que está ali na linha de frente de um banco, de um grande banco do Brasil, e o Banvart, que é um especialista aí na área. Eu acho que os dois deixaram muito claros aí, né? Quer dizer, você tem o que dá para apreender, quer dizer, você não tem uma fórmula mágica, né? Uma bala de prata para tudo. Isso envolve treinamento, conscientização, política de segurança, né? E tudo mais. Muito bacana, conversa muito produtiva. Eu queria agradecer o Pedro, queria agradecer o Banvart por mais uma vez nos atender e espero que todos aproveitem bem essa conversa aí, Pedro. Legal, pessoal, obrigado, a gente agradece também. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cláudio, mais uma vez.
Obrigado, Obrigado. Bebê. Obrigado pela oportunidade. Aqui é sempre bom falar com vocês e ter o Pedro aqui. É sempre muito conteúdo, né? Pessoas que têm bastante experiência de mercado sempre conseguem agregar bastante aí num bate-papo como esse. Obrigado aí pelo convite. Muito bom. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até a próxima. gente. Até a Um próxima. abraço. Tchau. Tchau. Tchau.